Alô, caros amigos dos canais Fox Sports, estamos com imagens de Daytona. Vamos acompanhar a 17ª etapa da temporada de 2015 da NASCAR Sprint Cup, etapa em Daytona. Dale Earnhardt Jr. na parte de baixo, largando na pole. Ao lado dele temos o Austin Dillon, 31 graus de inclinação nas 4 curvas em Daytona. Um oval de 2,5 milhas, um super oval da NASCAR, segunda prova do ano em Daytona. A primeira foram as 500 milhas de Daytona, desta vez serão 400 milhas. Você vê aí os detalhes da prova, serão 160 voltas, paradas nos pits programadas entre 45 e 48 voltas. Vocês vão acompanhar esta 17ª etapa da temporada de 2015 aqui nos canais Fox Sports, comigo Sérgio Lago e ao meu lado o Rodrigo Matar. Olá, Sérgio Lago e amigos do Fox Sports. A NASCAR fez tudo o que ela pôde para proporcionar esse espetáculo para o público. Um adiamento de quase 4 horas, mas finalmente os carros foram para a pista e a largada acontecendo já quase na segunda-feira, já passado o feriado do Independence Day. A Daytona 400 sempre nessa época do ano, sempre no início de julho. É uma prova importantíssima porque agora começa a afunilar de vez o campeonato. Estamos indo para a 17ª prova e a decisão para as 16 vagas do Chase vai se aproximando. Nós temos, teoricamente, 11 pilotos garantidos. Podemos continuar com esse total se, claro, algum dos vencedores do Chase conseguir ganhar esta prova, o que não é difícil de acontecer, Sérgio Lago. Agora, todo cuidado é pouco numa prova, num super oval, onde os Big Ones podem dar o tom. Lembrando que é o drama do Kyle Busch, né? Que é o 11º piloto a vencer, mas tem que ficar entre os 30 primeiros na tabela. Isso é muito importante nos super ovais até agora. Joey Logano ganhou a primeira prova do ano, as 500 milhas de Daytona. Dale Jr. ganhou a segunda prova do ano, a prova em Talladega. Tudo pronto para o início de prova. Dale Jr. do lado direito do seu vídeo, Austin Dillon do lado esquerdo. É bandeira verde! Austin Dillon lidera a primeira volta em Daytona. Ele travou um duelo ali com o Dale Jr. no começo. O Dale Jr. levou a melhor no iniciozinho, logo depois da largada. Mas quem liderou a primeira prova, a primeira volta, foi o Austin Dillon. Olha aí o visual 48 do Jimmie Johnson. Olha só como é baixa a altura, como os carros ficam baixos aí em Daytona. O visual é do Kyle Larson na 10ª posição. E dá para ter uma ideia também, Matar, como esses carros ficam instáveis, né? Mesmo no início da prova. Inclusive teremos uma bandeira amarela programada de competição. Tem na altura da volta número 25, mais ou menos por ali, devido à forte chuva que caiu antes da prova. E essa instabilidade toda é gerada pela turbulência que os pilotos são obrigados a enfrentar no meio do vácuo, né? Você tem carros andando a mais de 300 km por hora, ninguém tirando o pé, só os últimos da fila que podem aliviar um pouco mais o acelerador, porque eles são sugados. É o efeito do vácuo, sendo sugados pelo carro que vem à frente, economizando, consequentemente, combustível. A característica de Daytona, os carros andando em fila, assim como acontece em Talladega. Já tivemos pequenas variantes disso em anos anteriores, como a época em que os carros andavam em duplinhas, né, em duplas. Agora voltando ao pelotão, e olha só, o primeiro acidente acontecendo, o número 38, David Gilliland, de lado, mas tem outros carros envolvidos. Olha o Joey Logano ali, o Tony Stewart no finalzinho parece ter escapado. Muita gente ali, vários carros se envolvendo. Bob Labonte, o campeão de 2000 ali no carro 32, Jeb Burton. Exatamente, muita gente ali.
mais ali para o pelotão de trás, mas parece, Sérgio Lago, que o Dave Gillan foi tocado por algum adversário. A Danica Patrick também pegou as sobras desse acidente, o primeiro da Daytona 400. E olha só o estrago aí do lado direito, traseiro direito do Joey Logano. Vai parando nos pits, ele que foi o vencedor das 500 milhas de Daytona, portanto começando com o pé esquerdo esta prova. Algum dano também no Michael Annett, é esse carro que você vê aí, número 46. Vamos ver, Matar, o que aconteceu. O Logano tenta defender a sua, Gillan tenta defender a sua quarta posição e ele se move para a linha de baixo, errou o cálculo e foi tocado pelo Clint Bowyer. Foi um erro de avaliação do Dave Gillan, que por sinal foi o pole position da prova realizada em julho do ano passado, de forma surpreendente, é verdade. E é interessante, Matar, é que o pelotão logo atrás dele conseguiu escapar. A confusão se instaurou na parte de trás do pelotão. Os pilotos que estavam imediatamente atrás do David Gillan escaparam. Mas olha só, reparem só, o toque realmente foi um erro dele, né? Ele desceu ali demais, ficou indeciso ali na hora de descer. E olha só, escaparam ali o Clint Bowyer, vinha o Jeff Gordon ali também, o Cal Edwards, olha só, o Jeff Gordon escapou, o Brad Keselowski ali também. E aí temos o 55 do David Regan. E vamos ver agora o visual do Tony Stewart. Tem alguém aqui na linha interna, talvez. O Sam Hornish tenha tocado no Logano. A Danica foi tocada por um outro adversário, pelo Greg Biffle, na verdade. O Jeb Burton bateu em alguém. O Michael Annett, que se envolveu, vamos ver o que aconteceu com ele. O visual é da Danica. Olha só. O Annett pegou as sobras e também bateu na Danica. A Danica bateu ali bateu em vários lugares, né? Mas me parece relativamente de leve, Matar. Parece que o prejuízo não foi tão grande. Agora o visual é do Aric Almirola. Sobe o som. Deu para ter uma ideia. E a gente vê a confusão ali, Matar. É a primeira de muitas previstas e programadas para uma prova que, repito, em Super Oval, absolutamente tudo pode acontecer. Tem a questão da urgência, né, Sérgio Lago? Muita gente preocupada se a chuva voltaria, se essa corrida terminaria, ao contrário do que no ano passado. Essa prova foi interrompida antes do final, né? Mas começou cedo a confusão. Tudo pronto para a relargada, já no final da volta 8, começaremos a volta 9, bandeira verde. Lado a lado ali, o Austin Dillon e o Dale Jr. Austin Dillon recomeçando como líder da prova. Paul Menard relargou na terceira posição. Paul Menard, Matar, que vem se mantendo entre os pilotos que neste momento estariam classificados para o Chase. Ainda não conquistou uma vitória, mas vem fazendo uma temporada bastante regular o piloto da equipe de Richard Childress. Sem dúvida, Sérgio Lago. É um candidato a possível surpresa na lista desses 16 que a gente vai ter ao final da 26ª prova em Richmond. Quem sabe também chega ao Chase por vitória. Não é impossível pensar nisso, não. Aconteceu nessa prova mesmo, no ano passado, que foi interrompida pela chuva. Tivemos a vitória do Aric Almirola, que foi uma surpresa no Chase. Talvez uma das maiores surpresas. Não dá para considerar o Allmendinger surpresa, porque o Allmendinger sabe tudo de circuito misto e fez uma corrida impecável em Watkins Glen no passado. A gente vê ali o Kasey Kahne liderando a fila mais junto ao muro. O Dale Jr. mantém a liderança da prova, está na liderança neste momento, em Dillon batalhando com o Kasey Kahne pela segunda posição. Temos ali na fila de cima, Matar, trabalhando juntos o Kasey Kahne, o Jimmie Johnson e o Jeff Gordon, um atrás do outro. Eu ia observar exatamente isso. Os 4 pilotos da Hendrick Motorsports estão muito fortes nessa prova. O Gordon não teve uma boa posição porque nos treinos livres, no primeiro treino livre, seu carro não rendeu o esperado, ele foi apenas o 23º. E aí Logano vai visitar os pits de novo e vai se atrasar, vai comprometer, a corrida já estava comprometida, vai comprometer ainda mais a sua performance. O Keselowski, em contrapartida, está conseguindo manter um bom ritmo e seguir a fila de Hendricks, né, dos 4 carros do Chevrolet SS da equipe de Rick Hendrick. A gente vê ali exatamente 1, 2, 3 e 4 na fila de cima. Claro, o Dale Earnhardt Jr. desce, sobe às vezes, dependendo. Agora se isolando ali na liderança com o Kasey Kahne atrás dele. Quem vem tentando abrir uma terceira linha
e já tinha feito isso logo no início, na curva 2, foi o Kyle Larson. O Kyle Larson, a gente sabe que ele é abusado, e olha que ele já sofreu um acidente aí violentíssimo quando ainda era Nationwide Series em 2013. Foi bater na rede, na grade de volta. proteção. Quer dizer, o Larson é aquele piloto que passou por cima de tudo aquilo e está mostrando que continua sendo o mesmo Kyle Larson rápido de sempre, só que sem os mesmos resultados do ano passado. A gente vê o Kyle Larson agora mais atrás ali, está sendo empurrado pelo Matt Kenseth, número 23 lado a lado. Martin Truex Jr. vindo de um péssimo resultado em Sonoma na primeira prova em circuito misto da temporada. Quebrou aí uma série de bons resultados do Martin Truex Jr. Vamos ver se ele consegue uma boa prova agora em Daytona. Vamos ver o visual do Kyle Larson, hein? Olha só, trabalhando ali, ganhando aparentemente pelo menos 2 posições. É o tipo de caso, né, do piloto aproveitando muito bem o vácuo. Só que agora ele já ficou para trás, ele perdeu o momento e o contato com o carro que vai ali à frente dele, que salvo engano é o Auric Almirola, né? O carro azul que está ali último nessa fila de 2 acima, mas agora com o draft o Larson voltou a se aproximar. Aquela tinha sido uma imagem recuperada de antes, né? E é sempre assim, é sempre constante numa corrida de super speedway, de super oval, essa mudança de andamento. Tem piloto que às vezes vai lá para o fim da fila para economizar combustível, busca o vácuo e se recupera. É uma prova longa, né? Muita coisa ainda vai acontecer numa disputa de 160 voltas. Tem que ser uma prova também pensada. Você tem que ser constante, andar o tempo todo no bloco dos líderes, evitar levar volta. Isso é fundamental, uma ou mais voltas, né? Porque você pode até levar uma e não ser o Lucky Dog. E aí a sua prova também fica seriamente comprometida. A gente continua vendo os 4 pilotos da Hendrick Motorsports nas 4 primeiras posições. O Brad Keselowski é o 5º colocado. Volta número 14 ainda de 160 programadas. Prova este ano realizada excepcionalmente no domingo. Normalmente é realizada no sábado. E temos aí o 33 sendo pilotado pelo Brian Scott. O Brian Scott que no dia anterior, na prova da Xfinity Series, aconteceu no sábado à noite, liderou o maior número de voltas e acabou morrendo na praia, se envolveu num acidente, sempre, né? Faltando pouquíssimas voltas para o final. Um erro do Brian Scott, mas volta a competir na Sprint Cup no carro número 33. Brian Scott morrer na praia na Xfinity Series é quase um pleonasmo, né, Sérgio Lago? Impressionante o azar que esse piloto carrega na sua campanha na divisão de acesso da Sprint Cup. Mas de vez em quando ele faz umas corridas boas na turma de cima. Ele está ali seguindo o pelotão, fazendo um bom ritmo. E outro que também está me impressionando ao andar bem no meio do pelotão é o Landon Cassill, no carro número 40. É verdade. Tá vindo rápido ali atrás do Jamie McMurray. É verdade, vai se mantendo ali naquele grupo da frente. O Joey Logano Matar, a gente vê ele aí sendo engolido pelo pelotão. Ele vai ficando 4 voltas agora atrás do líder. Quer dizer, o prejuízo foi grande. Eu acho que nesse ponto podemos dizer, mesmo no Super Speedway, mesmo que tenhamos algumas bandeiras amarelas, eu diria que é irrecuperável essa perda do Joey Logano, até porque ele está se arrastando, comparativamente falando, ele está se arrastando na pista. Ele não tem velocidade, né? O carro dele está seriamente comprometido em termos de aerodinâmica, e sem aerodinâmica, sem pressão aerodinâmica, nenhum carro, por melhor motor que tenha, é capaz de ser rápido bastante para poder andar no ritmo dos líderes. Ele vai tentar levar para poder somar mais pontos. Opa! Pontos que derem no campeonato. E olha, esse tipo de incidente não é a melhor das coisas para o Kyle Busch, não. Não. O Kyle Busch, que vem de uma vitória em Sonoma, ele tem que fazer uma média que ele tem que chegar em 13º. A média é 13ª posição. Ele tem que comer acho que 13 pontos, alguma coisa assim por prova. Em relação eu prefiro ver assim, em vez de ver a posição média, eu procuro tentar ver quantos pontos ele precisa ganhar por prova em relação ao 30º. Que é o Cole Whitt nesse momento. E é uma situação complicada para o Buschinho, prejuízo grande aí. E realmente uma tarefa incrível, porque ele terminou literalmente na 43ª posição em Michigan, terminou em primeiro em Sonoma, que foi a etapa seguinte. Agora que é a etapa seguinte a Sonoma, temos este problema aí com o Buschinho. Vamos ver se ele se recupera, torcendo até porque a vitória em Sonoma foi brilhante.
E ele merece, na minha opinião, ir para o Chase. Ele perdeu o carro ali, talvez um ar lateral ali. Pegou o carro dele, deu uma traseirada e foi pro muro. Ralou apenas o lado direito. A sorte foi que, principalmente, ele evitou uma grande colisão, né? Ponto positivo para o Buschinho. E agora contar com bandeiras amarelas para se recuperar na prova. O que é possível, né? Se ele não perdeu velocidade como o Logano, certamente ele pode se recuperar. Dale Jr. segue na liderança, temos o Jimmie Johnson ali na fila de baixo. Aí ainda os reparos sendo feitos no carro do Buschinho. Repare só como amassou aqui o capô, né? Amassado também. Ali, um pouquinho, parece, né? Ou é o ângulo ali que eles mostraram. Mas de qualquer maneira, o Kyle Busch ali, prejuízo para ele. Você sabe qual vai ser a sorte dele, Sérgio Lago? A bandeira amarela de competição. Ela vai salvar o Buschinho. É verdade, é verdade. A bandeira amarela de competição, que está programada por conta da pista lavada em relação, por conta da chuva, da pista ter perdido a aderência, perdido a sua borracha, tudo isso vai ajudar o Buschinho. É verdade, é verdade. Realmente ele vai poder se recuperar. Olha, ele está voltando aí, vai ficar uma volta atrás. Mas creio que ele vai ser o primeiro piloto uma volta atrás neste momento. E também, Matar, na bandeira amarela de competição, ele vai poder fazer até mais reparos, sim, se for o caso, né? Dar mais um ajuste ali no carro. Casey Kahne, né? O piloto do lado esquerdo aqui. Esquema laranja e azul. Fica atrás agora do Jimmie Johnson. O Jimmie Johnson subiu lá em cima. E olha o Landon Cassill ali. É o terceiro na fila de baixo. Dependendo do momento, o segundo. Vai realmente muito bom. E este, Matar, infelizmente, é o visual do Jeff Gordon se despedindo de Daytona. Muito possivelmente, chances enormes de que jamais veremos Jeff Gordon competir em Daytona outra vez, não numa prova da NASCAR, da Sprint Cup. Quem sabe até nas 24 horas de Daytona, eventualmente no Tudor United Sports Car, mas é uma despedida, inclusive, com direito à volta da pintura tradicional do 24, né, que não vinha sendo usada nessa temporada. Então, em homenagem a si mesmo e aos fãs, o Gordon voltando à sua clássica pintura número 24 com o número amarelo. Olha ele aí sendo bombado pelo Jamie McMurray. A gente sempre diz que o Gordon é um dos mitos vivos da categoria e vai fazer muita falta, não tenha dúvida, que é menos um grande piloto que a gente vai ter no grid em 2016 e um cara que construiu uma história muito bonita dentro da categoria. Um daqueles pilotos que, assim que ele puder se entrar para o Hall da Fama, ele vai entrar. É dado como nome certo para o Hall da Fama da NASCAR. Então, assim que puder ser votado o nome dele, o Jeff Gordon vai entrar. Isso é dado como certo. Ele, Jimmie Johnson, Tony Stewart, são pilotos que entrarão na primeira leva, né? A gente sabe disso. Quando eles forem colocados para a votação, eles irão. A questão é quando eles serão colocados para a votação. Claro, tem outros nomes ótimos, mas às vezes passa por uma votação, não entra, passa por outra, acabarão entrando. Mas eles são nomes certos. O Dale Jarrett demorou anos para entrar no Hall da Fama, só conseguiu agora, 2, 3 anos atrás. Exatamente. E o Elliott também. O Matar, o Kyle Busch confirmando, na realidade está 2 voltas atrás, ele perdeu uma volta. Então, ele vai precisar de mais de uma bandeira amarela, mas a bandeira amarela de competição certamente vai ajudá-lo. Sim. Certamente vai ajudá-lo. Se até antes das primeiras 80 voltas acontecer mais uma outra bandeira amarela, o que não é impossível, aí sim o Buschinho se recupera de vez e fica no ciclo dos líderes da prova. Dale Earnhardt Jr. dominando a prova, assim como fez em Talladega. Em Talladega ele só começou a liderar mais para a parte final da prova. Desta vez ele está liderando no início. Mas fazendo um bom trabalho em Talladega. Foi Jeff Gordon, né, que liderou no começo da prova de Talladega, as primeiras 50 voltas. Foi pole position, né, o Jeff Gordon foi pole position. Aliás, o Jeff Gordon foi pole position também nas 500 milhas de Daytona. Certo? Foi ele. Exatamente. Ele largou na pole. Sim. Foi ele sim. E o Kyle Busch, olha só, um detalhe importante. A gente sempre fala da regra do Lucky Dog, do piloto recuperar a volta perdida. O Kyle Busch, 2 voltas atrás, é o primeiro entre os retardatários. Quer dizer, para você ser beneficiado pelo Lucky Dog, você não precisa estar uma volta atrás do líder. Não tem ninguém uma volta atrás. O Kyle Busch está 2 voltas atrás. Quando acontecer a bandeira amarela, que deve ser nas próximas voltas, ele vai recuperar uma das voltas perdidas. Então, claro, ele vai recuperar 2, né? Porque aí é dar moleza demais. Mas ele recupera uma volta perdida, ele vai ficar uma volta atrás e aí sim ele vai poder se posicionar para na próxima, na amarela seguinte,
se tornar o Lucky Dog. Temos o Dale Jr. na liderança, fazendo um belo trabalho agora. E olha, o Jimmie Johnson tá de olho ali, Matar. O Jimmie Johnson era o terceiro, agora já se posicionou à frente do Kasey Kahne. Estamos ainda no iniciozinho da prova, mas o Jimmie Johnson tá de olho e esse ano ele tá demais, né? Tá realmente uma temporada fora de série, muito melhor do que a de 2014. Não tem a dúvida que é outro Jimmie Johnson, muito mais bem preparado. Quem sabe aí tentando chegar à sua 7ª conquista, que seria histórica. E ele em playoff, se deixar o homem chegar, Sérgio Lago, ninguém vai segurar o Jimmie Johnson, não. Vai ser complicado. O Matt Kenseth já aparecendo ali naquele grupo da frente, já tentando ficar na 4ª posição. Matt Kenseth que sabe competir nos super ovais, nas 500 milhas de Daytona. Temos aí o Buchão, número 41, o visual do Cal Edwards, número 19. Tem à frente dele, bem à frente, o Jamie McMurray, do lado direito o Kurt Busch. E o Landon Cassill aparecendo atrás do Cal Edwards, é o número 40. E temos aí a bandeira amarela de competição, bandeira amarela programada. Todos os pilotos entrarão nos pits. Não é proibido o reabastecimento em qualquer parada antes da bandeira amarela de competição. Claro, tivemos aquele acidente, né? Alguns pilotos entraram, mas não puderam reabastecer. Qualquer piloto poderia ter parado na primeira bandeira amarela, mesmo não envolvido, para trocar pneus, fazer qualquer ajuste, mas não reabastecer. Temos aí a Danica Patrick aparecendo, muita gente apostando numa vitória da Danica Patrick no Super Speedway. O Thiago Alves, inclusive, deu o palpite dele que Danica Patrick ia chegar na frente. Boa sorte ao Thiago Alves. Já na 4ª volta ela já se envolveu num acidente. A gente sabe que a corrida tem muita coisa por vir, mas tá ali ainda, tá ali. Considerando o plantel fortíssimo que a gente tem, uma vitória dela seria só se acontecesse uma hecatombe, com todo o respeito. Mas ela já foi pole position em Daytona, teve um 8º lugar na sua aparição em que ela foi pole position. Olha, eu acho que no Super Speedway como ela Daytona, pode até ela fazer pode alguma vencer. coisa. Eu acho. Eu sempre falo da Danica, não levo fé numa vitória dela, mas no Super Speedway eu acho que pode vir a ser uma surpresa. No momento, claro, estava atrás, se envolveu no acidente. Me parece que foi de leve. Aliás, não sei se você viu, Sérgio Lago, numa das redes sociais, um dos muitos telespectadores que nos acompanham nas nossas transmissões, e viu uma provocação, tipo, chora Rodrigo Matari, chora Sérgio Lago, uma foto da Danica Patrick de biquíni. Você chegou a abrir essa fotografia? Não, eu vi, acho que eu vi. Não o Thiago Alves com certeza curtiu. Sim, Temos aí o Dale Earnhardt Jr. entrando nos pits, liderando o grupo, o Jimmie Johnson entrando na 2ª posição, Kasey Kahne e Jeff Gordon, ou seja, os 4 pilotos da Hendrick entrando nas 4 primeiras posições, e estamos vendo aí lá o Jimmie Johnson já matar sem troca de pneus, é outra característica deste oval de Daytona. Ao contrário do Gordon, né, que está optando por fazer a troca apenas dos 2 pneus do lado direito do seu Chevrolet SS. O Dale Jr. também trocando 2 pneus, volta na frente de Jimmie Johnson, Dale Jr. volta em seguida, Kasey Kahne volta na 3ª posição, e olha, o Gordon mesmo assim voltou em 4º, o Truex Jr. deu só uma posição, apesar de não ter trocado pneus. O Denny Hamlin trocou 2 pneus e também ganhou uma posição. Perdeu muito ali foi o Matt Kenseth. E o Brian Scott bem beneficiado, né? 7 posições ganhas com a troca de 2 pneus em seu carro. Alguns pilotos, pelo que pude perceber, não tinham parado, mas depois eles foram para as suas trocas, tanto que agora o líder é o Jimmie Johnson. Tudo pronto para o reinício de prova. Do lado esquerdo, Jimmie Johnson, do lado direito, Dale Jr., bandeira verde. Jimmie Johnson sendo empurrado por Jeff Gordon. O Kasey Kahne ficou um pouco atrás ali do Dale Jr., sendo empurrado o Kasey Kahne pelo Martin Truex Jr. A Danica Patrick ensaiando ir ali por cima. Olha o Denny Hamlin ali, largou o Jeff Gordon. Deu um toquinho de leve ali, uma encostadinha no Jeff Gordon, largou o Jeff Gordon na fila de cima. Gordon fica para trás.
O Denny Hamlin, que também sabe competir neste tipo de super oval. Reparem só o Jeff Gordon, as posições que ele perdeu, foi lá para o final do pelotão, sem condições de se segurar. Agora Gordon vai ter que fazer todo o trabalho de avançar novamente. Sem vácuo ele foi muito prejudicado e agora fica ali numa fila de 3 em que tem o Almirola. E ele tá ali atrás do Trevor Bayne. Agora ele vai tentar trabalhar sozinho, porque não tem mais ninguém da Hendrick aí por perto. Agora nesse momento a gente vê ele ali por fora um pouco do Adi Allmendinger, número 47. Não era o Trevor Bayne, desculpa, é o Adi Allmendinger. É porque as pinturas estão parecidas nessa prova. O Trevor Bayne, que é o piloto mais jovem a ter vencido as 500 milhas de Daytona, com 21 anos e alguma coisa, foi em 2011. Foi no aniversário dele. 1 ou 2 dias depois do aniversário. Foi próximo do aniversário dele. Tinha acabado de completar 21 anos, mas desde então não venceu mais, né? O que mostra que às vezes temos os mestres de Daytona. Por exemplo, o Jeff Gordon é um deles, embora não vença há muito tempo, é o piloto com o maior número de vitórias em Daytona. O Dale Jr. também é um mestre de Daytona. O Jimmy Johnson também. Tony Stewart. Mas o Tony Stewart não venceu a Daytona 500. Nunca venceu a prova principal. Que é de mais prestígio. Isso deve ser doloroso na carreira do Tony Stewart, né? Tá difícil. Eu apostei nele no primeiro do ano, na primeira prova do ano, ele ficou lá atrás. Foi aí que começou sua fama de pé frio no bolão da NASCAR, né? Também aquela foi uma aposta arriscada. A partir daí, sim, foi merecido. Jimmy Johnson na liderança. Jimmy Johnson na liderança, seguido agora do Denny Hamlin na segunda posição. Matt Kenseth o terceiro. O Denny Hamlin está trabalhando bem, hein? Ele deu aquele ligeiro chega para lá, totalmente legal no Jeff Gordon. Tirou o Jeff Gordon da fila, né? E agora aparece na segunda posição, atrás do Jimmy Johnson. O segundo na linha de cima, atrás do Dale Earnhardt Jr. era o Brian Scott. Só que agora o Truex já tenta se posicionar. Não sei se para a linha de cima, mas o Júnior está ali se mantendo como o primeiro na turma ali, na parte alta do traçado. Seria melhor até para o Júnior se houvesse o Brian Scott por perto, né? Sim. Pelo menos está atrás dele, né? Temos aí o momento em que o Jimmy Johnson conseguiu ultrapassar o Dale Jr. Temos aí o Denny Hamlin, foi ajudando o Jimmy Johnson ali, ajudou a empurrar. Lembrando que às vezes o piloto não precisa fazer o totó no carro da frente para empurrar. O ar ali se compacta, né? Fica mais compacto e existe essa pressão, esse aumento de pressão do carro de trás no carro da frente. É algo meio sinergético, né? É científico, mas é algo assim. O de trás chega no da frente, ele ajuda o da frente a ir mais rápido e o da frente também ajuda o de trás a ir mais rápido, que ele puxa o de trás ao mesmo tempo. Suga, né? Suga, exatamente. E ali a gente viu também no Gordon um clássico exemplo do que é perder o vácuo e, consequentemente, perder velocidade. Alguns já arriscando uma terceira linha aí, ó. E o Gordon tá no meio de uma delas. E o Kasey Kahne já é o segundo colocado agora. O Denny Hamlin ficou para trás. Denny Hamlin agora está ali, é o segundo na segunda fila. Primeiro na segunda fila é o Matt Kenseth, número 20, lado a lado com o Martin Truex Jr. Rapaz, o Brian Scott conseguiu a ultrapassagem em cima do Dale Jr. E temos o Dale Jr. ficou para trás, né, Matado? Um pouco. Tá ali entre o nono e 10º lugares agora. E esse é o visual do Kyle Larson. A gente vê aí o Kyle Larson, 33, que o Matar está se referindo ali ao Brian Scott. Fazendo uma boa prova. Ele fez uma boa prova da Xfinity Series, apenas morreu na praia. Ele cometeu um erro na hora que não deveria ter cometido. Não vou dizer que ele teria vencido a prova, acho que ele ficou desesperado com a possibilidade ali de perder a prova, ficou impaciente, provocou um Big One, inclusive. Lamentável ali o que aconteceu com o Brian Scott. Eu acho que é o típico piloto que não sabe trabalhar sob muita pressão, que aí acaba cometendo muita besteira. É rápido, tem o seu valor? Tem, mas quando pressionado põe tudo a perder. Eu acho que é por aí. Temos Jimmy Johnson na liderança. Kasey Kahne é o segundo colocado. Martin Truex Jr. é o terceiro.
Esta é a 17ª etapa de 2015 da NASCAR Sprint Cup. As primeiras 26 etapas definem os 16 pilotos que vão para as 10 últimas etapas do ano com chances de se tornarem campeões. E a partir daí temos um funil. A cada 3 das 10 últimas provas, a cada 3, 4 dos 16 pilotos são eliminados. Portanto, depois de 3 provas sobram 12, mais 3 provas sobram 8, mais 3 provas sobram 4 e sobram uma prova. E na última prova em Homestead, Miami, 4 pilotos com chances idênticas de chegar na frente vão para a decisão do título. Não são válidos os pontos extras, o ponto extra por liderar pelo menos uma volta, nem por liderar o maior número de voltas, prevenindo assim a possibilidade de um empate. Ou seja, o piloto que chegar na frente entre os 4 que vão para o final é quem é o campeão. Jimmie Johnson ali trabalhando bem no bloqueio. Martin Truex Jr. batalhando com o Kasey Kahne pela segunda posição. Truex Jr. liderando a fila de baixo e o Kasey Kahne na fila de cima, claro, com exceção do Jimmie Johnson, que é o líder da prova, que vai se revezando um pouco ali nas duas filas, por enquanto se mantendo na fila de baixo. E o Gordon, você percebe, né, Sérgio Lago, que ele trabalhou muito bem ali depois de ter ficado para trás e já vai se reposicionando no pelotão da frente. Toda a experiência, toda a estrada que o Gordon tem em Super Oval, administrando muito bem a corrida até agora. Exatamente. E não é fácil, ele tem que encontrar um espaço, algum piloto que fica um pouco para trás, ele sobe no espaço em cima, embaixo, porque a linha amarela é como se fosse um muro, a linha dupla amarela. O piloto não pode ultrapassar essa linha amarela. Então, essa linha dupla, se ele ultrapassar, descer para ultrapassar o piloto ali, ele é penalizado. Então, só claro, ele pode usar uma manobra evasiva, né? Assim, no caso de um acidente, sim, aí tudo bem. Mas também entra em ação, e isso é muito importante, especialmente nas provas de Super Oval, o trabalho entre o piloto e o spotter. Tudo que o spotter disser, o piloto tem que confiar no seu spotter. É muito importante essa relação. E o Gordon certamente confia no spotter dele, senão não estaria tão bem colocado nesse momento da prova, depois de ter perdido ali o vácuo e caído lá para o meio do pelotão. O Gordon é o 4º na fila de baixo. Jimmie Johnson agora trabalhando na fila de cima. Quem ficou para trás foi o Kasey Kahne. O Kasey Kahne, a gente tinha visto ali, ele foi ficando para trás, perdeu o momento. E agora temos, se no começo da prova tínhamos aquele grupo de pilotos da Hendrick, agora já temos ali o Martin Truex Jr., temos o Denny Hamlin, temos o Kyle Larson. Claro, o Jimmie Johnson da Hendrick ainda é o líder da prova. Tem alguns Toyota, Hamlin e Carl Edwards. Matt Kenseth também estava, mas eventualmente já ficou para trás. Ele está ali exatamente compondo uma fila com o Kasey Kahne. E atrás ali o Paul Menard e o Brad Keselowski. Já esteve mais à frente, mas agora está ali também tentando se posicionar na corrida. Temos um carro lento ali. Quem é, Matar? É Jeb Burton. É o Jeb Burton, né? Deve estar voltando à pista, né? Porque a pancada foi forte dele naquele primeiro acidente. Ele foi um dos envolvidos naquela primeira panca. Exatamente. A gente vê aí o Martin Truex Jr., estava em 17º na volta número 12, é o 2º colocado agora. Ele que tem poucas vitórias na sua carreira, 3 vitórias na realidade na sua carreira, trabalhando ali com o Denny Hamlin, mas este sem dúvida o melhor ano da carreira do Martin Truex Jr., que foi bicampeão da Xfinity Series. Uma belíssima volta por cima, depois de tudo que aconteceu, dele ser um pivô involuntário de um problema envolvendo a equipe de Michael Waltrip, né? Uma decisão polêmica, né, de beneficiar o Clint Bowyer. Depois o Truex acabou entrando no Chase, depois tirado do Chase para entrar o Jeff Gordon, né, que foi o 13º participante. Exatamente, aquilo deu muito o que falar. Foi o último ano do antigo, do formato anterior do Chase, porque o Chase já teve vários formatos. O primeiro ano do Chase foi 2004. Naquela época, 10 pilotos, os 10 primeiros, depois de 26 provas, se classificavam. Se você tivesse uma diferença X para o primeiro colocado, você um 11º ou 12º também poderia se classificar.
mas na prática se classificaram apenas os 10 primeiros. Era uma margem de 400 pontos, se não me engano. Mas numa pontuação diferente da atual. E era vencedor da 195. Se você vencesse a prova, se eu não me engano, era 195, né? 195. Acho que era 195 se liderasse o maior número de voltas. E, enfim. De qualquer maneira, era uma pontuação completamente diferente. Temos aí o Denny Hamlin. O destaque para ele. Fazer uma boa prova também o número 11. Mas não temos o quê? Não temos metade aí de uma sessão em bandeira verde, né? E olha, ainda temos muitas voltas em bandeira verde antes de uma possível parada em bandeira verde. Sérgio, como o grid foi definido apenas pelo resultado de um treino livre, que a qualificação foi cancelada por conta do mau tempo, o Denny Hamlin veio da 35ª posição. Ele fez apenas, nos treinos livres, o 36º tempo. E aí eu explico por que ele está largando em 35º. Porque o grid foi decidido das posições 37 a 43 pelo número de inscrições ao longo do campeonato. Isso fez com que o Ryan Blaney, que tinha sido o 22º no treino livre, ficasse fora, porque a Wood Brothers só inscreveu o carro 21 em apenas 6 das 16 provas anteriores a esta. E o outro piloto que ficou de fora foi o Michael McDowell, que também só ficou inscrito em 9 das 16 provas anteriores. É lamentável a ausência do Wood Brothers e do Ryan Blaney, né? Que é um carro que tem muitas vitórias aqui, o carro número 21 em Daytona. E o Ryan Blaney, que a gente sabe que é um ótimo piloto. Olha só, problemas com o Cal Edwards. A bandeira amarela é acionada. O Cal Edwards aparecendo lento ali. Vamos ver o que aconteceu. Olha, me parece que foi sozinho matar. Ele se perdeu sozinho. Para mim foi a pressão também que causou. Ele bateu aí no muro interno com o soft wall. E o carro, claro, sofre danos. E é menos um na briga pela vitória. O Cal Edwards que vinha com potencial, estava aí andando bem. Olha só como ele perde. Foi aquela ausência de vento, né? Sozinho ali o Cal Edwards. Me parece que ele não chegou, ele tocou de leve ali. Acho que ele tocou muito de leve no muro interno. Vamos acompanhar o visual dele. Sobe som. Chegou a bater, foi uma pancadinha razoável. Não foi, acho que não foi fatal, mas foi uma bela pancadinha. Os líderes vão parar nos pits. Vamos ver o que acontece. Jimmy Johnson entrando como o líder. Acompanhamos aí o Landon Cassill, Denny Hamlin e o Dale Jr. Dessa vez o Jimmy Johnson, que não havia trocado pneus da outra vez, trocando 2 pneus, 7 e 3. Landon Cassill, uma parada longa do Landon Cassill, 9 e 6, apesar de ter trocado apenas 2 pneus. Denny Hamlin trocando 4 pneus, hein? Interessante. Denny Hamlin 4 pneus, Dale Jr. só 2. Olha só essa volta aí. Jimmy Johnson voltando na frente, depois Dale Jr., Austin Dillon, Kasey Kahne, Kyle Larson, os 5 primeiros. A gente volta já já. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Daytona, volta número 63 de 160. Nos aproximando do momento da relargada. A primeira, Jimmy Johnson e o Dale Earnhardt Jr. Jimmy Johnson, o líder, optando por relargar do lado esquerdo do seu vídeo. Jimmy Johnson, o Dale Earnhardt Jr. do lado direito. Mais uma vez, bandeira verde. Dale Jr., por enquanto, levando a melhor sobre o Jimmy Johnson. E de novo temos os 4 carros da Hendrick ali, eu diria nas 5 primeiras posições. Impressionante. Temos o Dale Jr., Jimmy Johnson, Kasey Kahne, depois temos o Austin Dillon e o Jeff Gordon aparecendo na 5ª posição. Portanto, o único intruso ali é o Austin Dillon no número 3. Depois temos o Kyle Larson e olha o Jamie McMurray já aparecendo ali. É o 7º colocado, Jamie McMurray.
Sérgio, e aparentemente 8 carros Chevrolet nas 8 primeiras posições, puxando a fila, com o Matt Kenseth como o melhor Toyota e, pasmem, senhores, Aric Almirola como o melhor piloto Ford, nesse momento da disputa, agora assumindo a 11ª colocação. Aric Almirola, que venceu esta prova no ano passado. Está ali aquele carro azul, mais azul assim, olha o Martin Truex Jr. foi lá em cima, desceu o Jamie McMurray, e aí atrás a gente vê o Kevin Harvick, que por enquanto, Matar, vem fazendo uma prova discreta. O Kevin Harvick, a gente, se eu não me engano, a gente não tinha visto ainda uma imagem do Kevin Harvick, não em destaque pelo menos. Com exceção daquele momento em que ele não havia parado, optou por parar depois na primeira bandeira amarela. Mas o Harvick realmente não vem aparecendo com força, como normalmente tem feito nos ovais de 1,5 milha. Verdade seja dita que ali ele e o Jimmie Johnson têm sido os grandes protagonistas do campeonato, com o Kurt Busch também muito bem. O Buschão, verdade seja dita, mesmo com 3 provas a menos, faz um campeonato excepcional para mim, desde o título dele em 2004, é o melhor ano da carreira dele na Sprint Cup. Até porque teve vários baixos, né? Sim. E não muitos altos, eu diria. Ele, no ano seguinte ao título dele, que foi 2005, ele já teve desavenças com a equipe do Jack Roush. Em depois 2006 ele foi para Penske. Foi para Penske e teve problemas, enfim. Agora, ano passado, voltando para uma equipe grande. Esse é o visual do Kevin Harvick. Imagem recuperada. E a segunda bandeira, luz amarela ali. É muito estranho, né? Porque logo após a relargada, algumas luzes amarelas se acenderam ali no contorno das curvas 1 e 2. E ele chegou a tirar um pouco o pé, mas recebeu ordens, segue em frente, exatamente. Temos aí o líder é o Dale Jr., já volta número 67 de 160 programadas. Temos de novo domínio dos pilotos da Hendrick. Nesse momento sempre acontece, Matar, aquela fase fila única. É impressionante, nos super ovais temos a fase fila única, depois os pilotos resolvem a fase 2 filas e a fase 3 e seja o que Deus quiser. Exatamente. E depende da prova, não tem muito uma regra não, a gente já viu provas inteiras com os carros numa fila, fase inteiras, e temos um big one no final. Já vimos ficar em boa parte do tempo em filas duplas. Talladega esse ano foi um desapontamento, no meu entendimento, porque todo mundo esperava por aquela formação de segunda fila. Lembro do desespero do Tony Stewart. Faltou ousadia. Faltou ousadia do pessoal para tentar evitar que o Dale Earnhardt Jr., que foi absolutamente dominante depois que assumiu a liderança da prova na ocasião, evitar a primeira vitória dele na temporada. E o Júnior tá aí, ó, se colocando novamente para tentar ganhar mais uma em Super Oval. E resta ver se os pilotos vão tentar deixar isso acontecer de novo. Temos aí o Dale Jr., Jimmie Johnson, Kasey Kahne e Jeff Gordon. Dos 4 piores Super Ovais é o Kasey Kahne. Na 5ª posição, o Kyle Larson, número 42. Mas tá, a minha impressão, aproveitando essa fila única aí, o Kyle Larson, para mim, é um piloto que ele deve, eu não sei, ele deve estar colocando uma pressão enorme nele, porque ele disse no início do ano que venceria 2 vezes. Já estamos na prova número 17. E até agora 0 vitórias. Exatamente. Na próxima etapa, que será em Kentucky, vai marcar o fim da primeira metade do campeonato. Não da primeira fase do campeonato, que são as 26 primeiras provas. Mas são 36 provas. Ele prometeu que ia vencer. Então, no caso dessa promessa, temos que considerar as 36 provas. Sim. Ou seja, já temos 16 completadas. E nada ainda. E para mim ele nem chegou perto. Talvez em uma ele tenha chegado perto, em uma outra, mas... Ele só tem um top 5 no ano. E o Jamie McMurray, que não faz uma temporada também espetacular, mas se pauta pela regularidade, é o 6º colocado da temporada, somados os pontos, com 2 top 5. Então a situação do McMurray hoje, comparada com a do Kyle Larson, é muito melhor. E sem medo de errar, se eu tiver que dizer que um piloto pelo menos vai se classificar por pontos, esse piloto, pro Chase, claro, esse piloto será o Jamie McMurray. Por enquanto eu concordo, com certeza. Porque temos, assumindo que o Kyle Busch fica entre os 5 primeiros, entre os 30 primeiros na tabela, um piloto por pontos. Temos 5 pilotos
ainda indo por pontos. Sim. No momento temos 6 pilotos se classificando por pontos. Isso. Porque o Buschinho não está classificado apesar da vitória, né? Porque ele não está entre os 30 primeiros. E o McMurray é o piloto mais à frente desse grupo. Então, salvo aí uma queda muito grande de desempenho, é mais provável que ele se classifique sim. Olha o Kevin Harvick aí, trabalhando por baixo. Tem o Denny Hamlin atrás dele, um pouco mais afastado, mas os dois já estão trabalhando juntos. Eles passam ali, o Kurt Busch vai lá em cima, o Kevin Harvick, o Jimmy McMurray, que o número 1 é quem está atrás do Denny Hamlin. E aí a gente tem o visual do Kevin Harvick, mostrando ali a distância que o separa dos primeiros. Olha, mergulhou o Austin Dillon, à frente do Austin Dillon. Quem mergulhou Martin ali? Truex Foi Jr. Martin Truex Jr. Então temos formada de novo a segunda linha. E o Gordon ficou meio sem ninguém ali atrás dele. Se bem que o Kyle Larson vai chegando agora. Mas reparem só, é só essa demora do Kyle Larson chegar no Jeff Gordon. O Martin Truex Jr. já é o terceiro. Ele mergulhou muito rápido. Deu uma balançadinha ali. Conseguiu segurar. Volta número 72 de 160. Ainda não chegamos, portanto, à metade da prova. Austin Dillon ficou para trás, sendo engolido pelo pelotão ali no meio. Jimmy Johnson mergulha à frente do Martin Truex Jr., mas o Dale Jr. acompanha. E é mais um momento, Sérgio, praticamente chegando à metade da prova, em que todos os 4 carros da Hendrick estão muito próximos. O grande mestre desse tipo de oval, na realidade o Richard Petty também era um grande mestre, né? Mas o Dale Earnhardt Sr. foi um grande mestre. E 2 pilotos que aprenderam muito com ele foram o Jeff Gordon e o filho Dale Jr. O Jeff Gordon, que quando começou a carreira, disse que nos Super Ovais ele grudava nos treinos no Dale Earnhardt. Porque ele sabia que o Dale Earnhardt era o melhor, ele falou assim, eu grudo, olha só o Kevin Harvick, o toque ali no Brian Scott, teve que tirar o pé o Kevin Harvick. E o Brian Scott também, por consequência. Isso, imagem recuperada. O Harvick já está na 4ª posição, vindo pela linha de baixo, puxando o Denny Hamlin. Agora é um momento da prova em que nem todos os pilotos da Hendrick estão dominando. Mas realmente o Gordon, ele teve um professor fantástico. O Dale Earnhardt, nesse tipo de oval, era soberano, assim como o The King, Richard Petty, que tem no seu currículo uma vitória que foi dada de presente, não na 400, mas na 500 milhas de Daytona, que foi a primeira prova transmitida ao vivo, a de 79, que teve uma briga no final com o Cale Yarborough dando capacetada. Era no Donnie Allison, Sérgio Lago? Acho que era no Donnie Allison. Os dois saíram no tapa, era disputa pela primeira posição na última volta, e a vitória caiu no colo do Richard Petty. Momento histórico na carreira do Rei, né? Talvez a vitória mais surpreendente dele, porque ele não estava brigando pela primeira posição, os dois batem e caiu no colo. E se não me engano, a última vitória dele foi em Daytona também, nas 400 milhas de Daytona. Naquela em que o presidente Reagan deu o comando de ligar os motores. Se eu não me engano, foi a última vitória dele. Temos aí o Dale Jr. na ponta, seguido do Jimmy Johnson. Kevin Harvick é o terceiro colocado. Depois temos atrás o Matt Kenseth. O Matt Kenseth ali? É ele mesmo. É o Matt Kenseth. E o Martin Truex Jr. ao lado dele, com o chão vindo também na fila de baixo. Depois temos exatamente o buchão ali. Olha o Matt Kenseth trabalhando com o Kevin Harvick. O Jimmy Johnson bloqueia. Se aproveita ali, ganha momento. Martin Truex Jr. por cima. Jimmy Johnson por baixo. Foi empurrado pelo Kevin Harvick. Tira a liderança do Dale Jr. Vem Kevin Harvick atrás. Vem também o Matt Kenseth. A gente repara vários pilotos com um esquema de bandeira norte-americana. Lembrando o feriado da Independência. Portanto, a prova tradicionalmente realizada no fim de semana da Independência norte-americana, ou no fim de semana mais próximo à Independência. Nesse caso, a Independência foi no sábado, né? Mas a gente vê aí agora o Jimmy Johnson. Ele sempre traz um esquema de pintura norte-americana. Aliás, por falar nessa questão de bandeira, tem uma polêmica muito grande envolvendo a bandeira dos confederados, né? Exatamente. A NASCAR pediu para que os torcedores não levassem as bandeiras dos confederados. A NASCAR, até onde eu sei, ela nunca usou a bandeira dos confederados oficialmente. Mas os fãs levam, né? Mas os fãs levam.
É complicado proibir o fã de levar uma bandeira. Não deveria, né? Eu não sei se a NASCAR tem como proibir ou não. Eu estou dizendo em termos de liberdade. Porque tem um significado muito ruim nessa bandeira confederada, um significado de racismo. Mas eu não sei se há alguma maneira de realmente impedir os fãs, né? A NASCAR deliberou, pediu que os fãs não levassem. Mas eu não sei se pode de fato proibir. Vamos aí. O 48, Jimmie Johnson, Kevin Harvick, segundo colocado ali, buchão ali. Os dois carros da equipe de Tony Stewart aparecendo em segundo, terceiro ou quarto, dependendo do momento, é a posição do Kurt Busch. No momento é o terceiro colocado. Sendo ao lado dele o Matt Kenseth. A Danica Patrick não está tão mal assim, Matarra. Em nenhum momento andou ali nos primeiros, né? Mas depois de se envolver naquele acidente, ela está se mantendo aí atrás desse primeiro pelotão. Aquele acidente não resultou em nada muito sério para o carro dela. Foram feitos os ajustes, a retirada ali do paralama, que pudesse comprometer ali o rendimento do carro dela. Ela está rápida. É o carro verde que a gente viu aqui passar agora, exatamente rente ao muro. Ela vem no meio do pelotão, está fazendo uma corrida bastante honesta, a dama de verde. Temos aí, voltando o Júnior, o Matt Kenseth agora sendo empurrado pelo Denny Hamlin. Lembrando que o piloto que lidera pelo menos uma volta, ele garante um ponto extra no campeonato. Agora, todos esses pilotos que estão ali na frente já venceram, hein? Os 6 primeiros colocados já venceram este ano. O Jimmie Johnson, Matt Kenseth, Kevin Harvick, Kurt Busch, o Dale Jr. e o Denny Hamlin. A única exceção, talvez, ali entre os 10 primeiros, as únicas exceções são exatamente de 7ª a 10ª. Kenny, Austin Dillon, Gordon e Jamie McMurray. São 4 pilotos que não ganharam nada ainda nesse ano. E o Austin Dillon é o único que no momento não estaria classificado, porque o Kenny estaria classificado para o Chase, o Jeff Gordon estaria classificado para o Chase. E o Paul Menard também. E o Paul Menard não, é o... perdão. Quem foi o outro? Não, vai aparecer ali, calma, tá. Jamie McMurray. Jamie McMurray, boa. Casey Kenny, Jamie McMurray e o Jeff Gordon. Porque eu vi Você até falou antes do Jamie McMurray. Porque eu vi o nome do Paul Menard aqui e pensei assim, o Paul Menard também tem chance de se classificar, mas achei que era ele e me confundi aqui. O McMurray mesmo. O Kyle Busch já tá na volta dos líderes, hein? Já, ele foi beneficiado com o Lucky Dog no acidente do Kyle Edwards. É verdade, é verdade. O que passou, a gente não falou, mas no acidente do Kyle Edwards ele foi beneficiado com o Lucky Dog. Portanto, Buschinho de volta à luta. Muito importante o Kyle Busch obter um bom resultado. Agora, ele tem que evitar se envolver num Big One. Realmente, isso é fundamental, não pode acontecer. Estranho que ele acabou naquele acidente sozinho, né? E temos que usar sempre como parâmetro o Cole Whitt. Ver quantos pontos ele desconta do Cole Whitt em relação a cada prova, né? A partir de agora, sempre importante ver quantos pontos ele tira do 30º colocado. Ou 30º colocado se o Cole Whitt perder ou ganhar uma posição. Também. Né? Se o Cole Whitt for para 29º, quem cai para 30º é o nosso parâmetro. Sim. Se o Cole Whitt perder posição para o atual 31º, esse é o novo parâmetro. Estão voltando à prova ali o Michael Annett e o Dave Gillan. Olha só voltando agora. Volta 82, eles bateram na volta número 4. Voltando para somar ou voltando para atrapalhar? Somar pontos e atrapalhar também, porque isso faz parte do jogo, Sérgio Lara. Um carro mais lento, numa situação dessa de formação esquadrão, pode atrapalhar tudo. Sim, e agora, é importante eles voltarem, por quê? Porque se tivermos um Big One, mais outro Big One, ou mais de um, e alguns pilotos ficarem de fora, esses pilotos que voltaram agora poderão ainda ganhar mais 2, 3, 4, 5, até mais pontos de repente. Eles têm chance de avançar na classificação. E isso é importante para que eles se mantenham entre os 30 primeiros. Se eles estiverem, né? Se esses pilotos especificamente estiverem ou tentem chegar aos 30 primeiros. É o caso do Dave Gillan, que está tentando se aproximar do Cole Whitt. O Annett, eu não digo não, porque o Annett não tem a menor chance no momento de estar entre os 30 primeiros e tentar contar, sei lá, com a sorte de ganhar uma corrida até Richmond. Mas realmente é uma tarefa muito, muito complicada para essa turma. Pessoal de equipe pequena, né? A NASCAR, por mais que ela tente reduzir esse abismo que existe, o abismo tecnológico principalmente, são equipes mais fortes financeiramente e tecnicamente, limitando treinos, limitando os testes fora da temporada, mas não tem como, não tem jeito.
Jimmy Johnson e Matt Kenseth, os dois líderes da prova, os dois primeiros, né? No momento, Matt Kenseth aparecendo à frente, Jimmy Johnson agora ganhando a primeira posição. Dale Jr. vai atrás do Jimmy Johnson, Denny Hamlin se posiciona atrás do Matt Kenseth. Os dois são companheiros de equipe. Aqui nas 4 primeiras posições, agora se mudaram ali o Jimmy Johnson e o Dale Jr. para a fila de cima. E o McMurray, no momento, é o terceiro na fila de baixo. Jeff Gordon está na fila de cima. A gente vê o Gordon ali com o número 24, aparecendo atrás do Kasey Kahne. Jimmy Johnson volta a liderar a prova. Dale Jr. é o segundo colocado. Esses dois realmente estão impressionantes, Matar. Eles foram muito fortes em Daytona 500, nas 500 milhas de Daytona. Foram muito fortes em Talladega e estão muito fortes agora nesta prova. Eles estão dominando. Mesmo em Talladega, que o Jeff Gordon liderou um número enorme de voltas no começo da prova, o Jimmy Johnson liderou mais do que o Jeff Gordon. E o Dale Jr. liderou mais do que o Jimmy Johnson. E em Talladega, o Jimmy Johnson também. E em Daytona, o Jimmy Johnson e o Dale Jr. foram muito bem nas 500 milhas de Daytona. Os dois chegaram entre os 5 primeiros. Acho que o Dale Jr. foi segundo, né? Segundo colocado. Mas foi segundo colocado. Segundo ou terceiro, já não tô... Opa, olha o acidente aí. A pancada acontecendo. Outro acidente acontecendo. Olha só. Quem? Brian Scott teve um acidente na prova da Xfinity Series. Agora o acidente na Sprint Cup. Vamos ver o que aconteceu. A fumaça, ele tem que sair logo ali do carro. Esse é para encerrar de vez um final de semana triste para Brian Scott. E olha, parece que o Cal Edwards também está envolvido. Vários pilotos se envolveram. Vamos ver aí o detalhe saindo, ver se ele sai inteiro. Está tirando ali, a gente dá para ver a imagem. A equipe de apoio já chegou. Tem muita fumaça no cockpit, né, no habitáculo do carro. Aí o Edwards balançando a cabeça. Certamente muito insatisfeito com o que aconteceu, porque parece que ele pegou as sobras, mas a imagem não é conclusiva, não. A gente vai ter o que aconteceu aí, Matar. A gente viu um estrago bastante grande do Cal Edwards. Vamos ver agora o que aconteceu. Olha só, o Kyle Larson perdeu o controle ali sozinho, na frente do Cal Edwards. Subiu, tocou no Cal Edwards. Recebeu um toque do 17 do Rick Stenhouse Jr. O 42 rodando ainda. Cadê o Scott? Vai chegar. Olha, foi. O Stenhouse para baixo. E vem Scott. O Brian Scott vem lá em cima, o 33. O carro preto. Coitado do Brian Scott. Só. Coitado Foi vítima. Olha só. Olha o visual do Brian Scott. O visual e vai arrancando ali o capô do motor. É brincadeira. A essa altura também os sistemas, as mangueiras já foram rompidas, o motor começa a explodir em fogo e realmente ele não teve culpa nenhuma. Vamos agora para o visual do Cal Edwards. Sobe som. É isso aí, Rodrigo Matar. Faz parte do show, Sérgio. Que pancada ali. Segundo Big One, né, da prova. Segundo grande acidente da corrida. Segundo grande acidente da prova. Entrando todos os pilotos nos pits. Dale Jr., Denny Hamlin, Matt Kenseth, Jimmy Johnson, os destaques para eles. O Kyle Larson voltando ali, para não perder a volta, né? Matt Kenseth voltando, 13-2, Jimmy Johnson. Denny Hamlin, melhor parada até agora, volta na frente. Já foi o Kasey Kahne? Não sei, porque aquela linha branca, hein? É? Então se foi a linha branca, foi o Kasey Kahne. Não é a linha amarela que temos o cone, não. É Denny Hamlin, sim. É. Denny Hamlin, rapaz. Denny Hamlin. Mas foi por pouco, hein? Todo mundo, exceção do Júnior, que agora opta por trocar 4 pneus. A grande maioria dos 10 que saíram aí à frente, trocando apenas 2 pneus. Dale Jr. agora vai relargar na 9ª posição. Casey Mears deu 9 posições depois de trocar apenas 2 pneus.
Tudo pronto para o reinício de prova. Denny Hamlin, Kasey Kahne na primeira fila. Kevin Harvick e Jeff Gordon na segunda. Mais uma vez, bandeira verde. O Harvick vai empurrando ali o Kasey Kahne para a primeira posição. O Gordon tenta fazer o mesmo com o Denny Hamlin, mas não estão tão próximos. Martin Truex Jr. é o terceiro na fila de cima. O Jim Johnson é o terceiro na fila de baixo. 3 lado a lado ali, talvez 4 em determinado momento. E o Kasey Kahne aproveita para liderar a volta. Kasey Kahne é o terceiro piloto da equipe Hendrick a liderar uma volta. Apenas o Jeff Gordon agora não liderou. Que pena, Rodrigo Matar. O Casey Mears, que teve aquele problema esquisitíssimo em Sonoma, e agora ficando para trás. Ele tinha voltado na 10ª, entre os 10 primeiros, acho que ele foi o 9º ou 10º na volta dos pits. E estava na 13ª posição. Parece que o motor dele se entregou, mas a equipe de repente pode considerar a hipótese de recolocar o Casey Mears na prova. Vamos ver o que terá acontecido com o 13. Pode também ter sido punido, não sei. A imagem não é muito conclusiva, mas ele perdeu muita velocidade e ficou para trás. Vai lá em cima o Aric Almirola. A imagem sai do Aric Almirola agora. Brad Keselowski andando ali entre os 10 primeiros, é o número 2. E a batalha continua. Denny Hamlin versus Kasey Kahne. Denny Hamlin liderando aquela fila junto ao muro. Kasey Kahne na fila junto à linha dupla amarela. E agora sim, Denny Hamlin vai se posicionar para ficar à frente do Kasey Kahne. Esse é para 34º. Deve ser um dos últimos da mesma volta, junto com o Kyle Larson. O Joey Logano já tem mais de 4 voltas de atraso e não teve nenhuma chance de recuperar uma volta. Ele não foi lucky dog em momento algum na corrida. É a situação complicada para o Logano. Nem tão complicada assim, porque ele já está garantido no time. Ah, sim. Então, para quem está garantido no time, mas em termos de pontos, de premiação, campeonato de proprietários, que isso também para as equipes é relevante, né? Mas o Logano realmente numa situação desconfortável na corrida. Vai, para quem venceu a 500 milhas de Daytona, não copar, como é um verbo que o pessoal ultimamente tem chamado, criado uns verbos diferentes. Qual o verbo? Copar, porque ele não faz a Daytona 400 e nem a 500, então ele não fez as duas provas, então não copou em Daytona, sabe? Uau. Vivendo e aprendendo. Bom, aproveitando a copagem, eles não estão entre os pilotos que estão com a cabeça na guilhotina, Rodrigo Matos. Deixa pra lá. Porque são pilotos assim que eu acho que estão a perigo, são, por exemplo, Jeff Gordon, Paul Menard, porque são pilotos que neste momento estão classificados ali em tese neste momento, mas numa situação frágil. Um piloto desses termina em 40º numa prova, ele pode ou ficar de fora dessa pontuação ou ficar numa situação extremamente frágil. Tá? Então, esses pilotos realmente que ainda não venceram, mas que estão se classificando por pontos, eles têm que ir bem. Eles têm que ir bem. Eles não podem, de outra maneira, eles não podem ter maus resultados daqui até a prova de Richmond, que vai ser a 26ª da temporada. Jimmy Johnson empurrando o Jeff Gordon ali na fila de cima. À frente dos dois temos o 5 do Kasey Kahne. Na fila de baixo temos o Denny Hamlin. O líder tem um carro da Toyota, atrás dele um esquadrão de Chevrolet. E o Paul Menard está correndo essa prova e está tão bem porque ele está com o mesmo chassi que a Childress alinhou para ele em Talladega. Então a mesma receita de acerto de super oval usada nessa pista do Alabama, o Menard está repetindo em Daytona. Por isso que o carro está tão bom e está tão rápido. O Paul Menard, se você puder conferir aí, ele é o melhor piloto da equipe ou é o Ryan Newman? Não, no campeonato ele é. O Ryan Newman está na frente dele. Está 8 pontos. O Newman estaria à frente se não tivesse sido punido. Mas foi punido. Então, no momento, o Paul Menard é o melhor piloto da equipe de Richard Childress no campeonato, na tabela. Olha, temos a possibilidade de que os dois possam ir para o Chase, né? Não é impossível. E o Ryan Newman, no ano passado, foi sobrevivendo daquele jeito dele, foi vice-campeão da categoria, sem ter conquistado nenhuma vitória. E poderia ter sido campeão se não tivesse vencido. O que,
para a NASCAR teria sido terrível se acontecesse, porque ela apostou num formato em que, tudo bem, você chega na frente e ganha, mas chegar na frente e ser campeão um piloto que não venceu nenhuma das 36 provas, aí voltaríamos a reviver os velhos tempos em que Matt Kenseth ganhou a terceira prova do ano e cozinhou o galo até ser campeão, que foi o que aconteceu no último ano antes da introdução do sistema de playoff. Denny Hamlin segue como líder. Atrás dele está o Kevin Harvick, depois o Paul Menard. A gente vê aí em vários lugares 3 lado a lado, portanto a batalha se intensifica em Daytona. Já passamos da metade da prova, volta número 100 de 160 programadas. Olha esse visual aí, dá para ver no visual do Brad Keselowski. Aliás, estamos vendo o Brad Keselowski, o quão apertada é essa pista, muito mais do que Talladega. Em Talladega a gente vê mais 3 lado a lado, o visual do Jeff Gordon, a gente vê mais 3 lado a lado, porque é uma pista mais larga. Daytona é muito mais estreita. Pista que terminou a construção em 1959. Os carros estão ali a 320 km por hora, 3 lado a lado, uma tremenda turbulência, é realmente bastante complicado. Daytona que vem passando inclusive por reformas não na pista, mas fora dela, de infraestrutura com relação a conforto do público. Porque a arquibancada da reta oposta vai ser oficialmente extinta, né? Já foi extinta, e o plano é de ter apenas uma arena ali no front stretch para a capacidade de 120 mil espectadores. Não está inclusive nem oferecendo lotação completa porque há lance de arquibancada em obras ainda. E a ideia também é modernizar, né? Transformar num local moderno. Olha só como o Jeff Gordon fica apertado ali entre o Landon Cassill e o Martin Truex Jr. Deu para ter uma boa ideia ali. O líder segue sendo o Denny Hamlin, abrindo os 3 primeiros ali. Nesse momento, uma posição tranquila. Agora é questão dos pilotos atrás se organizarem, que eles conseguem chegar nesse grupo. A próxima etapa depois desta será etapa de Kentucky. E no mês de julho teremos a prova de Indianápolis, que também é uma das provas esperadas da temporada. Julho, aliás, as 2 provas mais importantes são esta Daytona, as 400 milhas de Daytona, e também Indianápolis, também são 400 milhas, né? Então, são 2 provas realmente muito aguardadas durante todo o ano. Em agosto, teremos a prova de Watkins Glen, depois daquele show que foi a prova de Sonoma. É esperado outro. É esperado outro show em Watkins Glen. No ano passado foi aquele duelo espetacular entre o Marcos Ambrosio e o Eddie Almendinger. Foi uma belíssima prova. Tivemos a honra de fazer essa transmissão. Foi um grande momento da carreira do Eddie Almendinger, um piloto que passou por sérios problemas, chegou a ser suspenso, dado como encerrado para o esporte por alguns, sofreu muitas críticas, mas que deu a volta por cima e está aí tentando se classificar mais uma vez e tem chance. Tem chance. Se vencer, óbvio que o Almendinger pode conseguir uma vaga. E com relação ao Gordon e a Indianápolis, aqui eu fico me lembrando, rapaz, o Gordon vai terminar a carreira e podendo ser, por algum tempo, o piloto com o maior número de vitórias em Indianápolis. Porque ele ganhou 5 provas em Indianápolis em tão pouco tempo de corridas da NASCAR. Porque a NASCAR chegou há pouco tempo em Indianápolis, há 20 anos, talvez. Agora ele ganhou a primeira, né? Ele ganhou a primeira, foi em 94, mas não foi? Acho que foi em 94 a primeira. Mas ganhou 5 vezes, Sérgio. E a prova de Indianápolis vai completar a sua 100ª edição da Indy. E o Gordon foi uma das primeiras. A Brinker 400. Temos aí o Kurt Busch pressionando o Dale Jr., batalha para a primeira posição. A gente tinha visto antes o Júnior tirar a primeira posição do Denny Hamlin, que agora está em 5º. E o Jimmie Johnson volta a ocupar a 2ª posição. Parece que o Jimmie Johnson ele vai escoltando ali o Dale Jr. Ele tenta e vice-versa às vezes, né? Eles tentam evitar que tenham pilotos de outras equipes entre eles, porque sabem que trabalhando juntos podem ir melhor na prova. E depois, quando chegar a hora, eles se entendem ali para ver quem chega na frente. No momento certo. Exatamente. E é um momento de relativa calmaria na corrida, né? Mas todo cuidado é pouco.
É, o problema é de calmaria. Olha lá, Matar. Abriu a boca. Pra que eu fui falar? Olha só a confusão. Caio Lasson, 42. Pumba no muro interno ali. Aric Almirola também. Casey Kahne aqui, ó. Martin Truex Jr. também envolvido, hein? Martin Truex Jr. Que pancada do Martin Truex Jr. Também. Sobrou pro Logano de novo. O Aric Almirola, um pancadão ali. Olha o estado do Caio Lasson. Muito complicado agora para ele. É, e no dia que ele tava levando a Coca-Cola com o nome dele, né? Kyle. Que é o patrocinador oficial da prova. Oficial da prova. É, depositando muitas esperanças nele, mas não deu dessa vez, né? Vamos ver aí o que aconteceu. Aric Almirola, 40. Ah, não, foi o Matt Kenseth na frente do Casey Kahne. Olha, que levou o Kahne também, hein? Deu toque ali no Aric Almirola. O Logano pode ter escapado ali, Matar. Mas acho que ele talvez tenha sido tocado por alguém. O Sam Hornish foi levado a rodar, logicamente. O Logano rodou para evitar, talvez, uma colisão com o Trevor Bayne, não? É. Mas o que eu digo é que talvez ele tenha escapado ali sem o problema. Você vê que ele está várias voltas atrás. Ele bateu no muro. Bateu no muro, né? Bateu no muro, o Logano do lado esquerdo. Visual do Tony Stewart. Sobe o som. Step ahead here, back it down, come down low, come down low, come down low, all the way down, all the way down. Come on down, come on down, come on down. Stay right there, stay there, stay there, stay there, stay there, watch out now. Come on. Aí a gente acompanhou o visual do Tony Stewart. Manobra perfeita de evasão do Smoke, hein, Sérgio Lago? Exatamente. E a gente vê aí o Matt Kenseth, que era o palpite do Hamilton. Opa! Vou esfregar minhas mãos aqui, porque o bolão tá ficando bom para mim, Sérgio Lago. Isso aí, vamos ver o que acontece no final. Olha só, o 9 do Sam Hornish Jr. E mais uma vez, Matar, a gente vê os carros rodando ali sem um contato específico ali. A pista parece muito instável. Ali no meio daquela turbulência, e mais uma vez temos os líderes entrando nos pits. Dale Jr. é o primeiro a entrar, claro, ele está liderando a prova. Jimmie Johnson apenas reabastecendo. Olha só, 6 segundos e 1/10 para o Jimmie Johnson. Paul Menard vai trocar pelo menos os 2 pneus do lado direito. O Buchão também. Dale Jr. só reabastecendo, mesma tática do Jimmie Johnson. Vamos ver a parada, vem vindo o Jimmie Johnson, volta na frente Dale Jr. Depois tem o Jimmie Johnson, Paul Menard volta em terceiro. A gente vê aí a ordem de volta à pista. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Daytona. Você acompanha a 17ª etapa da temporada de 2015 da NASCAR Sprint Cup. Dale Jr. do lado esquerdo é o líder da prova, relargando ao lado do Jimmie Johnson. Paul Menard é o terceiro ali, é o carro amarelo. Jeff Gordon relargando na 4ª posição. Jimmie Johnson por baixo. O Jimmie Johnson e o Dale Jr. já venceram 3 vezes em Daytona, cada um deles. Os dois em busca de sua 4ª vitória. Jeff Gordon na pista é quem tem o maior número de vitórias, 6. Por enquanto o Matar não está pintando muito o Jeff Gordon, ele está andando bem, mas a gente ainda não viu o Jeff Gordon liderar uma prova. Eu não sei se ele está com força, ele está com um carro muito bom, mas a minha impressão é que sem força, sem a mesma força do Dale Jr. e do Jimmie Johnson. Concordo, Sérgio Lago, concordo plenamente, carimbo e assino. Acho que está faltando fôlego para o Gordon acompanhar os dois. Eles estão no ritmo, eu diria que fora do resto dos adversários. Eu acho que a coisa vai ser discutida entre o Johnson e o Dale Jr. Ok, é cedo para dizer? É cedo para dizer, porque ainda tem muita corrida pela frente. Mas é agora que a coisa começa a se decidir. E eles se mantiveram 80% das voltas ali, primeiro, segundo, se revezando, trocando. Então eles estão com o carro sobrando em relação aos adversários. Por essa sobra, acho que dá para a gente sacramentar que a vitória pode ser do Júnior ou do Johnson, uma hecatombe que pode tirar os dois da prova, mas como eles estão numa posição mais privilegiada,
fica difícil de acontecer um incidente envolvendo os dois aí. Um piloto que eu gosto bastante, estou gostando bastante, é o Denny Hamlin. Ele está um pouco para trás agora, mas ele já andou na frente, andou bem. Sim. Quando ele andou na frente. Então, se ele estiver no lugar certo, na hora certa, pode ser que ele tenha alguma chance aí de vencer esta prova. Não sei. Ou pelo menos chegar ali no grupo da frente. Olha o Tony Stewart aparecendo ali. O visual é dele. Nós temos nesse momento algumas surpresas andando entre os primeiros, né? Por exemplo, o Trevor Bayne ali, compondo uma fila de 3, estava compondo, e o Landon Cassill continua num ritmo muito forte. Entre os pilotos que estão na pista, eu falei o Jeff Gordon, que tem o maior número de vitórias em Daytona pela Sprint Cup. No geral, o piloto que tem o maior número de vitórias é o Tony Stewart. Se você considerar o Duels, provas da Xfinity Series, provas da Sprint Cup, ele, apesar de nunca ter vencido as 500 milhas de Daytona, prova extra, né? Mas contando provas extras e provas da Xfinity Series, ele é o piloto com o maior número de vitórias. Tinha uma época que praticamente só ele vencia na Xfinity Series. Era absurdo, né? Especialmente na primeira prova do campeonato. Era covardia, exatamente. Na primeira prova era covardia. Entrou naquela de 2013, do acidente do Kyle Larson, o vencedor foi o Tony Stewart. Se não me engano, foi a última vitória dele nessa pista. Se não me engano. Foi o começo do fim. Ou o início do fim. Profético, o início do fim é mesmo. Profético, não, Sérgio Lara. Profético não. Estou vendo pro passado. É fácil dizer depois. Olha a Danica Patrick. Olha a Danica Patrick trazendo mais uma amarela. E podemos dizer aquela nossa frase, Sérgio Lara? Chora, Thiago Alves! Chora! Olha o visual da Danica Patrick. Vamos ver o que aconteceu. Absolutamente sozinha. Ela já estava com o carro prejudicado, né? Já estava atrás. Já estava para trás a Danica, realmente. Talvez ela tenha pego sobras daquele último acidente, né? Então, no primeiro acidente ela se envolveu, se lembra? Mas talvez tenha pego melhor, sobras, né? depois, estava melhor, exatamente. Ela vinha bem, num bom ritmo. Quando não tem que ser, não é. Do outro acidente, sim. Faltando 29 voltas para o final. Já nos aproximando do momento da relargada. Bandeira amarela, portanto, trazida pela Danica Patrick. Não foi um bom dia para ela, uma boa madrugada, né? Porque a prova começou depois das 11 horas da noite, horário local. Rapaz, a gente falava de má fase, mas você viu o total de provas que o Casey Mears está sem ganhar? Quase 300, quase 10 anos sem ganhar uma prova. O Tony Stewart não está entre os 5 primeiros daquele ranking. O Casey Mears, eu não sei se ele ganhou, foi em Talladega. Acho que ele já ganhou em Talladega, em Charlotte. Não, acho que foi o Brian Vickers. Ou foi Charlotte ou Talladega. Eu não me lembro. Eu acho também, que o Brian Vickers ganhou anos. uma em Talladega. Uma em Talladega. O Casey Mears ganhou um lugar ou outro. Temos aí o Dale Jr. depois da relargada na ponta. E olha quem está aparecendo ali, Trevor Bayne, que já ganhou as 500 milhas de Daytona. A gente mencionou no início da transmissão, o piloto mais jovem a vencer as 500 milhas, aparecendo naquele grupo da frente. Aí outro também querendo fazer graça aí, do Arons, o carro 55, o David Reagan. O David Reagan aparecendo, ele que já venceu em Daytona, essa mesma prova, as 400 milhas, e já venceu em Talladega. Portanto, é um piloto que a gente sabe que tem capacidade de vencer nesse tipo de circuito, embora em outros ele não vá tão bem. A liderança é do Dale Earnhardt Jr. Paul Menard, belíssimo segundo lugar neste momento. E Clint Bowyer aparece em terceiro, hein? Um bom momento do Clint Bowyer. É o Casey Mears que está ali, que tinha ficado para trás. Mesmo. Uau! E Sam Hornish, acredite quem quiser, é o quinto. Ele tinha se envolvido num dos Big Ones. Num dos acidentes, não foram super Big Ones, mas por envolver em vários carros, foram Big Ones. Primeiros que envolveu quantos? 10 carros, ou até mais, não sei se você chegou a marcar, mas foi menos, né? 9 carros. 9 carros, De qualquer maneira, envolveu muitos carros. Mas nesse primeiro acidente de 9 carros, quem se... Não, Casey Mears. Sim, mas eu tô falando do Hornish que tá ali. Sim. A rigor o Hornish já esteve envolvido em 2 acidentes já. Quem? O Hornish, 2 acidentes. Eu tô dizendo que ele tá ali, tá na 5ª posição em cima, né? Isso. O Trevor Bayne liderando a fila de baixo, Jeff Gordon atrás dele, Jimmy Johnson atrás do Gordon. E olha quem tá aparecendo ali, Justin Allgaier no número 51. Justin Allgaier vai atrás do Jimmy Johnson.
E aquele carro verde não é o Kyle Busch, é o Martin de Benedetto. Mas temos o Kyle Busch ali, atrás, na frente do Buschão, na frente, sim. Junto com o Justin Allgaier é o Martin de Benedetto. Sim, mas o Buschinho já batalhando ali, está entre os 20 primeiros neste momento o Kyle Busch, considerando aquele problema que ele teve, que chegou a ficar 2 voltas atrás, tá ótimo. Tá muito bom para o Buschinho. Tá ótimo, só temos 28 carros na mesma volta. E vários já muito atrasados. Lasso fora, Truex fora, Edwards fora, Scott fora. Sem contar o Bob Labonte, que já abandonou, né? E alguns pontos lá atrás, né? 51 voltas atrás. E se chegar até o fim, passa os que já abandonaram. E olha só, engraçado, o Clint Bowyer aparecendo em terceiro, chegou a estar em 34º na volta número 34 e volta a ficar entre os primeiros, faltando 24 voltas para o final. Já estamos ali na fase do tudo ou nada. Ainda não chegamos lá, mas com esses carros que é mais difícil o avanço do pelotão, já é um momento de certo nervosismo. E ainda bem, Rodrigo Matar, ao contrário de Talladega, da prova de Talladega que tivemos este ano, a gente está vendo os pilotos trabalhando duro para chegar ali e contestar a liderança do Dale Jr. Mas é porque realmente existe uma urgência com relação à classificação do campeonato. Quem está ali meio de outsider, que é o caso do Bowyer, o caso do Casey Mears e do Sanvonis, está contando com alguma coisa para acontecer no final, tentar atacar e conquistar uma improvável vitória, que garanta eles no chase. Mas o Júnior está se defendendo muito bem nessa liderança da corrida. O perigo para alguns nomes aí é a presença justamente desses pilotos, que eles são uma fonte de problemas enormes aí nessa reta final de corrida. Vamos ver o que pode acontecer, mas nada está definido. Dale Jr. segue na ponta. Os 4 primeiros ali estão em fila única. O 5º colocado, que é o Sam Horn Jr. ainda. Tem o Trevor Bayne batalhando ali, tentando tirar a posição dele. Um pouco atrás agora, na realidade, o Trevor Bayne. Quem está aparecendo ali é o Rick Stenhouse Jr. Ele mesmo. É o 6º na fila de cima. O Ford azul número 17. E ele vem trazendo exatamente o Austin Dillon, que largou na primeira fila ao lado do Dale Earnhardt Jr. Rick Stenhouse Jr., que foi bicampeão da Xfinity Series. O Austin Dillon foi campeão. Aliás, o Dale Jr. também foi bicampeão da categoria. O Kevin Harvick foi bicampeão, mas não em anos consecutivos. No caso do Dale Jr., do Rick Stenhouse Jr., eles foram em anos consecutivos, assim como o Martin Truex Jr., que já está lá para trás, já se envolveu num acidente. Mas segunda prova consecutiva, Matar, que o Martin Truex Jr. vai terminar lá atrás, mais uma vez vítima de um acidente. Mas como já venceu a prova de pouco, de forma brilhante, mas preocupa, né? Preocupa porque pode marcar o início de uma trajetória descendente do piloto e chegar sem moral no início do chase é fatal, né? E o Logan já está uma volta atrás só, hein? Ele conseguiu se recuperar aí com, não sei, wave arounds ou... wave arounds e lucky dogs, né? Situações diferentes. Se bem que na última bandeira amarela não houve beneficiados no lucky dog, de repente... Ele deve ter feito algum wave around em algum momento. Em nenhum momento ele foi beneficiado por lucky dog. No primeiro acidente não houve, no segundo foi Kyle Busch, segundo e terceiro acidentes. No quarto o beneficiado foi o Cal Edwards, que tinha sido retardatário, o Brendan Golgan no quinto acidente e no sexto ninguém. Então, e depois da Danica Patrick? Foi o Matt Kenseth. Foi o Matt Kenseth. Então, na realidade, tudo isso foi fazendo wave around. Tudo isso foi ficando na pista enquanto os outros pilotos paravam, né, nas paradas dos acidentes e ficando. Exatamente. Belo trabalho. Belo trabalho. Kyle Busch neste momento é o 23º colocado. Já chegou a estar entre os 20 primeiros, perdeu algumas posições, agora o Buschinho. A gente já vê as filas mais próximas ali. O Trevor Bayne, que lidera a fila de baixo, já contesta e tira a terceira posição do Clint Bowyer. Já vem para brigar pela segunda, né? Exatamente, com o Paul Menard. O visual é do Jeff Gordon, está atrás agora do Jimmy Johnson. Ele estava à frente do Jimmy Johnson, agora está atrás. Temos o Sam Horn Jr., número 9, o 13 é o Casey Mears.
E esses 4 pilotos, 5 ali estão funcionando bem. Trevor Bayne, o Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Denny Hamlin e o Jamie McMurray. Trabalhando muito bem ali naquela fila de baixo. O Trevor Bayne, nessa prova que ele ganhou as 500 milhas de Daytona, ele trabalhou em dupla com o Jeff Gordon. É uma época que antes da prova os pilotos mais ou menos decidiam com que dupla que iam trabalhar e tal. E ele trabalhou com o Jeff Gordon se envolveu num acidente naquela prova. O Trevor Bayne ficou sem dupla, sem uma dupla assim combinada anteriormente, e acabou ganhando a prova. Mergulhou o Dale Earnhardt Jr., segurou ali a primeira posição, e o Trevor Bayne agora aparece em segundo, com o Jimmy Johnson batalhando pelo terceiro lugar com o Paul Menard. 18 voltas apenas faltando para o final da prova. 17ª etapa de 2015 da NASCAR Sprint Cup. Prova que já teve alguns acidentes envolvendo vários pilotos. Lembrando que depois de Daytona teremos a etapa de Kentucky, jornada tripla em Kentucky, etapas da Truck Series, da Xfinity Series e da Sprint Cup. E aí tudo tá, o Júnior tá demais, Rodrigo Matar, tá demais ali. Olha o Jeff Gordon por baixo agora. Jeff Gordon por baixo é o piloto que está na frente da fila. Desce ali o Jimmy Johnson. Opa, me parece que levou um pouquinho de leve ali o Trevor Bayne, hein? Pelo menos perdeu um pouco o traçado. E olha, desde a relargada, né, desde há mais de, sei lá, mais de 30 voltas, o Júnior não perde essa primeira posição. Já passando aí bandeiras amarelas e tudo, Big Ones, e o 88 está aí incólume, em primeiro lugar. Dominante, realmente uma performance extraordinária. Ele já garantiu basicamente o maior número de voltas lideradas. Sem dúvida. Não sei se o Jimmy Johnson liderar agora até o final todas as voltas, mas tudo indica que o Dale Jr. vai ter o maior número de voltas lideradas. E aí, Sérgio Lago, vem sempre aquela coisa. O pessoal me pergunta, por que você dessa vez escolheu o Dale Jr. para vencer, para ganhar pontos no bolão? Porque a gente sabe que o Dale Earnhardt Jr. é aquele tipo de cara. Olha uma imagem recuperada ali. Foi aquele toque, eu falei, recebeu o toque ali. Porque ele é o tipo de cara que sabe ganhar em Super Oval. O Júnior é talhado para vencer em Super Oval, tem a manha, teve um professor danado, que era o pai. Então tem que respeitar todo o retrospecto dele, nesse tipo de pista, com placa restritora. Ele é um monstro nesse tipo de oval e aí sabe tudo, é craque. Os 3 pilotos da equipe de Rick Hendrick estão nas 3 primeiras posições. O 4º piloto, que é o Kasey Kahne, se envolveu num dos acidentes, portanto ficou para trás o Kasey Kahne. Os 3 sobreviventes aparecendo ali naquele grupo. O pelotão vai se aproximando do final da prova. 14 para o final. 14 voltas para o final. Joey Logano, uma bandeira amarela, pode colocá-lo de volta entre os líderes. O Kasey Kahne, que eu mencionei, está 11 voltas atrás da 32ª posição. Danica Patrick fora da prova. Todo mundo começando a ficar mais nervoso. 14 é o número neste momento. 2,5 milhas cada volta, 4 quilômetros. São, portanto, o que? 56 quilômetros, um pouco menos de 56 quilômetros para o final da prova. E o Dale Jr. impressionante, ele vai perfeito. Ele se defende por baixo, se defende por cima. Essa é a técnica de quem anda na frente num super oval. E o Justin Allgaier, hein? Aparecendo ali ainda no grupo dos pilotos da frente. Sonhando em conseguir uma vitória. Quem sabe aí um acidente pode ajudá-lo a obter uma vitória. E aí garantiria um lugar para o Chase. Não garantiria não, mas teria uma boa chance, né? Porque é provável que ele fique entre os 30 primeiros. Olha só o problema. Olha só o David Regan. Aparentemente sozinho o David Regan, dando um passeio na grama, o número 55. E foi a sorte do Regan não ter pego nenhum ressalto, porque podia ter capotado com esse carro. Tudo bem com o David Regan. Já vamos para o momento da relargada. Dale Jr. do lado direito, Jimmy Johnson do lado esquerdo, bandeira verde. 10 voltas para o final, o público vibra. O público quer ver a vitória do Dale Jr.
Todo mundo levantado nas arquibancadas. Denny Hamlin vem pela fila de baixo. O Jimmie Johnson lidera ali aquela segunda fila. E o Dale Jr. para cima e para baixo, só vai se defendendo. Agora na frente do Jimmie Johnson. E olha o Denny Hamlin aí, Matar. O perigo, Denny Hamlin. Já aparecendo naquele grupo da frente. Jeff Gordon é o quarto colocado. Kevin Harvick tentando reaparecer e já se colocando no meio de uma fila entre o Trevor Bayne e o Paul Menard. E o Justin Allgaier também, hein? Esse final vai ser, olha, imprevisível com essa turma que tá aí andando embolada. Essas últimas voltas vão ser aquele chamado pega pra capar, Sérgio Lago. 3 lado a lado ali, naquele pelotão um pouco para trás. Apenas os 4 primeiros, não estão os 3 lado a lado. O resto ali atrás, uma briga enorme. Kevin Harvick, Tony Stewart, o número 14, aparecendo no grupo, tentando avançar. O ex-agente laranja. Atrás dele temos o Clint Bowyer. Olha só o visual do Tony Stewart. Atrás do Kevin Harvick. Passando ali o 27 do Paul Menard, o 3 do Austin Dillon, no 13 do Casey Mears. Tá perigoso isso, pelotão compacto. Visual agora do Kevin Harvick. Mostrando, olha o toquinho que ele recebe do Tony Stewart ali para ajudá-lo a avançar. Jeff Gordon ficou para trás, hein? Ele estava naquele grupo da frente, está sendo empurrado ali pelo Kevin Harvick. E o Trevor Bayne está muito bem posicionado ali por cima, sendo empurrado pelo Paul Menard. Sete voltas agora para o final. Momentos decisivos da etapa de Daytona, das 400 milhas de Daytona, 17ª da temporada de 2015. Esta é a Sprint Cup, a principal categoria da NASCAR. Temos também a Xfinity Series e a Truck Series. Segue o Júnior na frente, vamos para 6 voltas agora para o final. Quando ele cruzar ali, já cruzou. O Kevin Harvick tentando se posicionar por cima, largou o Jeff Gordon, o Kevin Harvick, mas não conseguiu ultrapassar o Gordon. O Gordon volta a ficar na 5ª posição. E agora os 5 primeiros. Olha só o Tony Stewart, deixa o Gordon para trás. Opa! Olha que voo ali do Sam Horne Jr. Olha só o que é isso. Um teste para ser piloto de rallycross, Sérgio Lago. Foi reprovado no teste o Sam Horne Jr. Agora, o Nelson Piquet que compete em rallycross, né? Terceiro colocado, inclusive, né? Exatamente. Na última prova do Global Rallycross Championship. Depois de se tornar campeão da Fórmula E. Vamos ver aí de novo no visual. Parece que recebeu um toque do Jamie McManus, mas acho que foi depois. Olha só a voada pareceu dele. que o Horne estava tentando ir por uma outra linha e errou o cálculo. Acho que o McManus estava ali, né? Mas o Horne já estava vindo. Olha, soltou aquela película, né? A protetora. Os flaps seguraram o carro, né? Evitaram que o carro voasse. Tudo bem com o piloto, mas a corrida do Hornet, terceiro acidente que ele se envolveu na prova. Exatamente. 2 voltas agora para o final. Prova indo para a prorrogação depois do problema com o Sam Horne Jr. O Dale Jr. é o líder à frente do Denny Hamlin. Jimmie Johnson na fila junto ao muro. Olha só o Kurt Busch ali, deu um chega para lá no Justin Allgaier. Isso é que é falta de respeito, Rodrigo Matar. Que ignorou o Justin Allgaier. Essa manobra não foi legal, não. Não. Foi intimidatória mesmo. Piloto veterano, mais experiente, de maior nome. O toquinho ali no Justin Allgaier. E o garoto vinha fazendo uma corrida muito boa. Se o Dale Jr. cruzar a linha de chegada e largada, teremos a última volta. Uma bandeira amarela não leva para uma segunda prorrogação. A prorrogação só acontece quando a amarela acontece antes da penúltima volta. A bandeira branca. E o Dale Jr. vai se defendendo. Atrás dele 2 feras, Jimmie Johnson e o Denny Hamlin. O Kevin Harvick atrás do Denny Hamlin. O Trevor Bayne atrás do Jimmie Johnson. E ali atrás é uma loucura total, hein, Sérgio Lago? O público na arquibancada está de pé, é claro. Evidentemente. Momentos finais da prova. Júnior bloqueia Denny Hamlin. Manobra legal, vai lá em cima para bloquear o Jimmie Johnson. A gente já sente na arquibancada o povo
muito feliz. O piloto mais popular da NASCAR vai conquistar mais uma vitória este ano. A segunda dele também no Super Oval. A primeira foi em Talladega. E agora ninguém mais tira essa vitória do Dale Jr. Vai cruzar. Vence Dale Jr. Olha o acidente. Espetacular. Que pancada nesse final. Rodrigo Matari me parece ali uma voada. Vamos ver de novo aí do Austin Dillon. A gente vê o Trevor Bayne. Olha o Austin Dillon aí. E a equipe indo para ver o que aconteceu. Isso é assustador. E não é só a equipe, é o pessoal da Germain, da equipe do Casey Mears, né? Vamos ver aí, olha só, o sinal de que está tudo ok. O público aplaudindo ali. Momento, olha, é raro a gente ver a equipe indo ajudar e é bom ver a equipe dizendo que está tudo ok com o Austin Dillon. Que situação assustadora. Ele não sobrou ali a célula de segurança. Deixa eu me corrigir, não é o pessoal da equipe do Casey Mears, não. É o pessoal da Hendrick mesmo. É o pessoal da Hendrick. É a turma do Dale Earnhardt Jr. Porque é o primeiro pit, ficou aqui bem perto do pit box do Dale Jr. Aí o carro do Kevin Harvick, o estado, claro, danificado, mas o Austin Dillon ficou em estado lastimável e o piloto sai andando. É do Casey Kane, né? Aquele foi do Casey Kane, eu acho. Já retira do Casey Kane. Retira o capacete, olha aí. Vai retirar o capacete. A cena, olha, é uma cena que a gente fica satisfeito, porque prova a segurança dos carros da NASCAR. Mas olha, sem medo de errar, Sérgio Lago, acho que é um dos acidentes mais brutais da categoria nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos. Eu acho que era a equipe do Casey Mears. Era mesmo do Casey Mears? O patrocinador Geico. Era do Casey Mears, mas não era da Geico. Mas tinha o pessoal do Júnior também. Tinha o pessoal do Júnior também. Misturado. Que assustador. Vamos ver o que aconteceu, né? A gente tem que ver de novo aí o que aconteceu. Olha o estado da cerca. Olha o estado da cerca. Uau. Olha o estado do carro do Casey Kane ali, o número 5, do lado esquerdo, na parte embaixo do vídeo. Temos também no 98 ali o Josh Wise. Tínhamos bombeiros ali pedindo calma, motor e transmissão foram ejetados do resto do carro, né? Sobrou só a carcaça, deu perda total no carro do Austin Dillon. E voltando à questão da equipe, Matar, as equipes são proibidas de ir ali ajudar, tem que esperar a equipe de segurança, mas eles fizeram certo, acho que eles agiram, a vida do piloto que estava ali, agiram por instinto e foram o que foram mesmo, assim, foi 100 metros rasos ali, 50 metros rasos, e foram ver como estava o piloto. Porque não é possível agir de outra forma, você vai agir de forma insensível nessa hora, claro. Olha só, 11 do Denny Hamlin, perde o controle à frente do Kevin Harvick, ele gira, o Jeff Gordon quase que escapa, e olha só a pancada do Austin Dillon ali no muro. No muro não, na cerca de proteção. E é uma massa de mais de 1,5 toneladas que tem que ser absorvida pela cerca de proteção. Ela fez bem o seu papel. E ela foi reforçada depois, é sempre bom lembrar, esse alambrado foi reforçado após o acidente do Kyle Larson 2 anos antes na Nationwide Series. E olha só, voou ali, certamente atingiu, olha só, pedaço do escapamento ali, não, alguma coisa ali voou. E uma coisa terrível aí, Matar, que eu vejo, é que o carro parou. Ele deu uma absorvida ali, mas ele parou porque se ele tiver... E olha só. Ainda teve o Keselowski batendo nele. Ainda teve o Keselowski. Para completar, ele ainda rodou 5 vezes com as rodas que sobraram para cima, foram 3, né, na verdade, porque a suspensão foi arrancada. E a gente tem a informação oficial, Sérgio Lago, foram 5 feridos nesse incidente do Austin Dillon. Felizmente, ninguém com gravidade. Olha só, de novo ele voando, olha só. Ele foi lá na cerca, voltou, aí não dá pra ver se ele caiu em cima de alguém ou não. Não, ele parou. Ele parou. A cerca parou, a cerca se rompeu. Absorveu o impacto. Mas foi suficiente, a gente vê essas linhas aí que presumo sejam de aço. São né? de aço, são cabos linhas de aço que seguraram. Porque o resto é arame ali, não é o aço, é cabo de aço, mas não é. O visual do Kevin Harvick. Ó, olha, na frente por essa imagem você percebe que não houve contato do Harvick no Denny Hamlin.
Mas estava pressionando ele, não sei, mas porque tem aquela questão do ar, não houve um contato maldoso, foi um lance de prova. Mas aí tem a turbulência, né? Que a gente já viu. Age, o colchão de ar acaba influenciando nisso. Exatamente, a gente já viu carros que claramente não tocaram, mas tiraram na frente o carro da frente. Olha ali, um descompasso entre os dois. E de novo, isso foi velocidade real, né? A mais de 300 km por hora. Gente, esse acidente aí é uma benção a gente não ter um piloto ferido, né? E ele chegou na 7ª posição, né? Sétima posição. Porque o acidente foi depois que eles cruzaram a linha final. Olha como o carro dele passa por cima de 4. Ele passa por cima do Ryan Newman, do Clint Bowyer, do Trevor Bayne e do Casey Mears, antes de bater na cerca de proteção. Exatamente. Portanto, o Dale Jr. ganhou a prova, confirmando o Jimmy Johnson acabou na 2ª posição, Denny Hamlin o 3º, Kevin Harvick, Kurt Busch foi o 5º, Jeff Gordon o 6º, Austin Dillon o 7º, Ryan Newman, olha, acabou na 8ª posição, o Newman apareceu no final, Trevor Bayne foi o 9º e Clint Bowyer fechou os 10 primeiros. Enquanto a gente vê aí mais algumas imagens deste incrível, olha, matar em 10 anos, acompanhando a NASCAR praticamente quase todas as provas, foram raras as que eu não vi. É o maior acidente que eu vi nesse tempo, em termos de estrago num carro. Já tivemos acidentes espetaculares no final de Daytona mesmo, com o Clint Bowyer, com o Ryan Newman, já vimos aquela voada do Cal Edwards em Talladega, resultado de um toque do Brad Keselowski, o Kyle Larson, o próprio acidente do Kyle Larson na Xfinity Series, não sei se quase no mesmo ponto. Quase no mesmo ponto. Mas já tive a informação de que não foi no mesmo ponto, achei que foi, mas não. E olha só, ainda teve isso. Essa pancada foi muito forte também. Eu lembro de capotagens espetaculares, mas nada em matéria de destruição semelhante ao que vimos com o Austin Dillon. Olha aí, pessoal da equipe Germain, pessoal da equipe Hendrick. Tem gente ali. Gente misturada, porque os uniformes, os macacões são parecidos, as cores são parecidas. E esse mecânico aqui é o que vai dar um ok, a gente não viu ali, mas ele fez que estava ok. Esse é o Tony Stewart, né? Sobe som. E aí temos mais uma vez a imagem do Austin Dillon, felizmente tudo bem com ele, vitória do Dale Jr., explicando ali, matar também a segurança, né? A gente viu que a célula de estava intacta ali, intacta. O carro completamente destruído e a célula de segurança intacta. E nesse ínterim, olha, milhares de pontos a favor da NASCAR, porque ela faz uma estrutura em que permite que isso aconteça, que o conjunto de motor e transmissão mais de escapamento estejam completamente desvinculados do resto do carro, impedindo um acidente mais sério, talvez. Ele pergunta o que ele viu. O Kevin Harvick estava tentando me empurrar ali na linha. Nós cruzamos a linha, achei que nós estávamos próximos. Ele estava tentando me ajudar, falando sobre o Kevin Harvick, mas acabou tendo o acidente. Nenhum de nós iria ganhar a prova, então acho que em determinado ponto você tem que apertar o botão de conceder aquela vitória. Ele fala um uau assim, vendo essa parte final. E sobre a cerca, na sua opinião, fez o que deveria ter feito? Eu acho que sim, manteve o carro dentro da pista, o que é bom, obviamente. O Austin disse que está bem e acho que tudo deu muito certo. Acho que a NASCAR fez um bom trabalho, a pista, né, a organização da pista fez um bom trabalho também. Toda vez que estamos numa situação dessas, nesta velocidade, podemos decolar. Essa é realmente uma possibilidade. E agora vamos para o Dale Earnhardt Jr., vencedor da prova. Vamos ver a entrevista dele, vai sair do carro Dale Jr., aguardando autorização. E nem falamos, né, Sérgio Lago? Depois de, claro, tudo isso que aconteceu, do pós-corrida, né, que foi um momento muito tenso, uma vitória merecidíssima, um domínio avassalador do 88, craque, um monstro em super ovais. Acho que ninguém mais merecia a vitória do que Dale Earnhardt Jr. nessa difícil prova de Daytona. Ele dizendo, olha, eu vou ser honesto com você, olhando pelo
espelho ali, eu vi que o Danny perdeu o traçado, foi quando começou, foi terrível de se assistir. Você sabe que quando você tem um acidente desses, a possibilidade de um acidente mais sério, né, de uma injúria grande, vi o carro batendo na cerca, fiquei muito assustado, eu fiquei muito preocupado por alguns momentos, estou muito agradecido que todos estão bem. Na batalha dos pontos, a gente vê aí Jimmie Johnson ainda com 4 pontos, o piloto com o maior número de vitórias, Kevin Harvick ainda é o piloto que tem o maior número de pontos até agora. É isso aí, esta foi a 17ª etapa da Sprint Cup que você acompanhou aqui nos canais Fox Sports. Muito obrigado e até a próxima! Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais!